a todos. Nesta aula nós vamos tratar das instruções para tomada de decisão. Nas linguagens de alto nível, por exemplo a linguagem C, nós temos comandos que permitem o controle do fluxo de execução, que permitem a tomada de decisão. Como exemplo, as instruções if, switch, case. Na arquitetura de instruções, nós precisamos também que o computador tenha um conjunto de instruções que possa realizar o controle do fluxo de execução. No assembly do MIPS, nós utilizamos três classes principais de instruções para realizar o controle de execução. Nós temos o desvio incondicional, que é feito por meio da instrução J. J vem de jump. Esse desvio é aquele que ocorre independente de uma condição. Ele sempre vai ocorrer no momento que nós utilizarmos essa instrução J. O desvio condicional, que são as instruções que permitem que o desvio seja executado conforme uma condição lógica. Por exemplo, as instruções branch if equal e branch if not equal. Essas instruções realizam a comparação entre dois registradores e desviam o fluxo de execução caso a condição seja aceita. Por fim, nós temos uma classe de instruções que permitem a comparação entre valores. Entre elas, as instruções SLT, que vem de set less than. As instruções de comparação permitem que seja realizada a comparação de menor, menor ou igual e maior entre dois registradores. Alguns exemplos. JFIN. Esta instrução desvia incondicionalmente para o rótulo FIN, para o endereço de memória FIN. Branch if equal, T0, T1, rótulo L1. Essa instrução desvia para L1, desvia para a linha marcada com o rótulo L1, caso os registradores T0 e T1 sejam iguais. Branch if not equal, T2, T3, L2. Essa instrução vai comparar os valores de T2 e T3 e vai saltar para o rótulo L2 caso o conteúdo dos dois registradores, conteúdo de T0, seja diferente do conteúdo de T1. SLT T1, T2, T3. T1 é o registrador que vai ser escrito por essa instrução SLT. Como que funciona essa instrução? Se T2 for menor que T3, T1 receberá o valor igual a 1. Set less than significa vou setar o valor do registrador caso T2 seja menor do que T3. O conteúdo contido aqui em T2 seja menor que o conteúdo de T3. Caso contrário, T1 recebe 0, se a condição não for verdade. Se T2 for igual ou maior que T3, T1 receberá 0. Vamos para um exemplo. Esse exemplo ele implementa a seguinte comparação. Se T0 é igual a T1, então T2 receberá T2 mais 1. Se não, T2 vai receber T2 menos 1. Aqui nós temos uma carga dos registradores, T2, T0 e T1, para que a gente possa fazer um teste de mesa na execução. E seguimos em frente. O que está sendo feito nessa linha? Nós estamos comparando T0 e T1. Se os valores forem diferentes, eu vou saltar para o else. O else a gente vai implementar essa parte aqui, ó. T2 recebe T2 menos 1. Else é esse rótulo aqui de baixo. Então, se os valores forem diferentes, not equal. Se os valores não forem iguais, eu vou saltar para o else. O else a gente vai fazer aqui, ó. T2 recebe T2
menos 1. Agora, numa situação que os dois valores são iguais, o que vai ocorrer? Se os dois valores forem iguais, esse branch não será executado. O fluxo de execução não será executado para o else. Não sendo executado, segue-se com o comportamento padrão da arquitetura, que é executar a próxima instrução de máquina. A próxima instrução de máquina é a situação onde eu tenho T2 recebe T2 mais 1. Realizamos T2 recebe T2 mais 1. E importante, nós não podemos esquecer de saltar para o rótulo saída. Se nós não colocarmos essa instrução aqui nesse ponto, a parte relacionada com else também será executada. Eu preciso saltar incondicionalmente para cá. Muitas vezes a gente esquece de escrever essa parte e tanto ou então como senão são executados. Lembrando, o else nesse caso é apenas um rótulo, ele não é uma condição lógica, é uma forma onde eu estou marcando uma região de memória. E isso não ocorre, por exemplo, na linguagem C. A gente tem a garantia que quando a gente executa o então, o else não será executado. Em assembly não, nós precisamos realizar esse salto incondicional aqui para saltar essa parte do código, para não executarmos essa parte do código. Por isso, inclusive, que essas instruções são chamadas de instruções de desvio, mas também elas são chamadas de instruções de salto. No caso aqui a gente tem uma tradução até literal, que é o jump, instrução J. Vamos executar aqui, montar e executar esse programa para que a gente possa ver o resultado. As primeiras 3 instruções são feitas dos carregamentos. Então nós vamos ter T2 valendo 10, T0 valendo 1 e T1 valendo 1. Significa que os dois valores são iguais de T0 e T1. Se eles não forem iguais, eu vou saltar para o else. Eles são iguais, então ele não vai realizar esse desvio. Vai seguir para a próxima linha. T2 recebe T2 mais 1. Por fim, depois de executar o então, vai ter o J saída. J saída, o programa vai ser finalizado. J saída seria essa linha na sequência aqui, que não tem nenhuma instrução. Então percebam que ele saltou e não executou esse ADDI T2, T2 menos 1. Vamos modificar um pouco o programa para que os valores sejam diferentes. Os 3 carregamentos dos valores. E agora, se eles não forem iguais, eu vou saltar para o else. Percebam que essas duas linhas aqui foram saltadas e a linha a ser executada será essa. T2 recebe T2 menos 1. Aqui eu tenho a execução T2 agora valendo 9. Mais um exemplo de desvio que nós temos aqui. Se I for diferente de J, então nós vamos executar F recebe G mais H. Se não, F recebe F menos I. Vamos considerar que I e J estão em T0 e em T1. E vamos considerar também que F, G, H e I estão em T2, T3, T4 e T5. Qual é a comparação que nós podemos fazer? Se os dois valores forem iguais, nós temos que executar o else. Porque aqui a comparação está sendo em relação aos seus valores são diferentes. Caso eles sejam iguais, nós temos que ir aqui para o else. O senão está aqui. A gente vai fazer a subtração de F, F menos o T5. T5 é a variável I. Nós suprimimos aqui do código essa parte de carregamento dos valores para que o código fique mais limpo e fique mais didático. Por fim, aqui, se os dois registradores tiverem valores diferentes, a gente tem que executar o então. O então é a próxima linha.
Se ele não executar o senão, ele vem para executar a próxima linha aqui. Executamos a soma, f recebe g mais h, e não podemos esquecer do j saída. A instrução set less than permite realizar comparação entre valores. Aqui nós temos um exemplo. T2 recebe o valor 5. Depois eu faço o uso da instrução SLT para realizar uma comparação. O que a instrução SLT faz? Ela seta o valor do registrador de destino. Esse primeiro registrador aqui, ele vai receber um valor. Esse valor pode ser 1 ou pode ser 0. O valor recebido será igual a 1 se o T2 for menor que 32. A gente pode predizer aqui que quando executarmos essa linha, T1 receberá o valor igual a 1, pois T2, que é 5, é menor que 32. Na linha 7, o que vai acontecer? T2 vale 5, é igual a 5. Aqui nós temos que usar o SLTI, porque a gente tem um imediato nos dois casos. T2 é menor do que 5? Não, é igual a 5. Então, o T0 vai receber o valor igual a 0, porque a condição não é verdade. T2 não é menor que 5. Vamos montar esse código aqui e executar. Carregando aqui o valor de 5 em T2. E agora vamos ver o resultado. T2 é menor que 32, então T1 vai receber o valor igual a 1. Próxima linha. Próximo teste que a gente está fazendo. T2 é menor que 5? Não é menor que 5. Então, o T0 recebe o valor igual a 0, porque a condição aqui não é verdade mais. Voltando lá para o nosso código. Aqui nessa sequência a gente tem uma comparação. Se T2 for menor que 32, então T3 recebe 5. Como que a gente pode implementar essa instrução aqui na linguagem C? Na verdade é um algoritmo aqui, né, numa linguagem parecida com a linguagem C. Como que a gente pode implementar na arquitetura MIPS? Precisamos comparar T2 com 32. T2 é menor que 32? A gente faz esse teste. Se isso for verdade, significa que T4 vai receber 1. Na sequência, nós comparamos T4 com 0. Se for igual a 0, significa que a condição acima não é verdade. Se a condição acima não é verdade, então eu vou saltar para a saída. Agora, se a condição for verdade, significa que T4 vai receber o valor igual a 1. Se T4 recebe o valor igual a 1, esse salto aqui não será executado para o saída, e eu vou seguir na sequência. Na sequência eu tenho a DDI T3 05. Eu faço com que T3 receba o valor 5. Executando aqui então esse código, o que a gente tem? A gente tem o T2 valendo 5 e a gente vai fazer a comparação. Então, de antemão, a gente já sabe que o T2 é menor que 32, de forma que a gente vai ter que executar essa parte aqui. Deixa eu montar o código, vamos lá. Então, nesse ponto, SLT T4, T2, 32. T4 recebeu o valor 1, porque a condição é verdade. T4 é igual a 0? Não é, então ele não salta para o rótulo saída. Ele vai realizar T3, recebe 0 mais 5. Estas, então, são as instruções disponíveis na arquitetura MIPS para realizar o controle do fluxo de execução, para que nós possamos testar e realizar saltos por meio de
de comparações entre registradores. Lembrando, a instrução J é um desvio incondicional, não depende de condição. A instrução back permite a comparação e o salto. E a instrução SLT, ela permite marcar, setar um registrador com 0 ou com 1, dependendo da condição lógica. As demais comparações, menor, maior ou igual, elas podem ser realizadas trocando a ordem dos operandos. Por exemplo, se eu quisesse realizar uma comparação de maior ou igual, nós poderíamos trocar a ordem de comparação aqui entre os registradores. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto e ver como podemos trabalhar essas instruções para criar laços de repetição. Até a próxima!